E mais recentemente, como não é nada novo, mas uma informação nova, a União Europeia está aí trazendo novas medidas para restringir as suas importações de commodities agrícolas produzidas em ditas áreas de desmatamento. Claro que isso impacta diretamente o Brasil e parece ser, de fato, um recado direto ao Brasil, inclusive dadas as últimas declarações do presidente francês, por exemplo, o Emmanuel Macron, trazendo essas sinalizações de que não compraria mais soja do Brasil para garantir a proteção da floresta amazônica sem qualquer noção geográfica do Brasil, não é? Enfim, mais um capítulo dessa novela começa a acontecer com essa medida da União Europeia e ontem a AproSoja Brasil trouxe uma nota oficial sobre este assunto, respondendo, portanto, a essa medida e dizendo o seguinte: o título da nota oficial da AproSoja é bastante claro. Eles dizem o seguinte: é protecionismo comercial disfarçado de preservação ambiental. Para a gente entender mais do que está acontecendo, do que está sendo cobrado de nós e o que nós estamos entregando ao mercado internacional, a gente convidou o Antônio Galvão, presidente da AproSoja Brasil, para nos explicar que momento é esse e para entendermos se realmente não se trata de uma briga nova, né? Me parece que é isso, né, Galvão? Bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer receber o senhor aqui. Bom dia, Carla, bom dia a todos que nos assistem aí nesse Brasil todo, essa extensão territorial imensa que temos que agradecer a Deus aqui que tem nos dado dizer uma terra tão abençoada como essa, e hoje que a gente conseguindo fazer, principalmente na produção agropecuária, de um modo geral, sustentar nossa população brasileira, mais de 210 milhões de habitantes, e a gente sabe aí que atinge mais de 1 bilhão na terra, hoje do nosso planeta, a nossa produção. E realmente isso deixa a gente cada vez mais indignado, Carla, porque a gente sabe que isso aí é um protecionismo comercial. Eu sei que os produtores deles lá também têm dificuldade, mas não é por essa forma ou dessa maneira que vai se conseguir alguma coisa. Querendo ser autoritário, que estão querendo ser, como você falou, quem quer Macron para falar alguma coisa na hora do dia. Sabe-se que se aproximando da eleição, é bonito falar de desmatamento, aí vem com essa história que não comprar mais nada de área desmatada, com desmatamento. Eu também queria saber onde é que eles produzem o alimento deles. Porque se você não tirar essa vegetação nativa que está em cima do solo, natural, seja em forma de floresta, seja em cerrado, ou mesmo lá nos pampas do Rio Grande do Sul, que é uma vegetação nativa, onde é que vai produzir alimento? Então a demanda ela continua crescendo. Nós já temos aqui uma lei a mais severa, coisa que se você pedir para eles adotarem lá na França ou em qualquer outro país do mundo, não precisa ser especificamente na Europa, todos eles correm longe. Então, para quem não teve coragem até hoje de nem sequer instalar algumas restrições, dizendo que esses países europeus, no mínimo, ter uma preservação melhor das águas, onde a gente anda, a gente acompanha, conhece um pouco, não posso falar profundamente sobre a Europa, mas já tivemos lá 3 vezes andando, onde a gente prevê e a gente enxerga que nem os próprios rios deles têm proteção e são áreas que realmente tinha florestas ali no passado. Então, eu vejo nisso, sinceramente, falei em outros meios de comunicação ontem também, novamente uma nova fanfaronice, pode dizer que são fanfarrões, querendo ditar regra e achando que eles podem simplesmente recusar o alimento que nós temos aqui em abundância. Sabem que eles dependem muito mais de comprar de nós esse alimento, que eles não pararam para pensar até agora, em nenhum momento, que político está assim meio no mundo inteiro, eles fazem as ações inconsequentes, não param para analisar o prejuízo que eles levam para o próprio país. Porque eles não compram nada aqui porque são bonzinhos. E ninguém compra nada de ninguém porque eu vou te ajudar, com raras exceções. Exato. E quando você encontra na rua, você vê uma pessoa muito humilde, muito pobre, vendendo um doce, uma água, um pano de prato, você acaba comprando de alguma forma, mas você vai aproveitar daquilo. Então não é europeu que ele é bonzinho, que ele nos compra simplesmente porque ele achava que ele era bonzinho com nós. É uma necessidade, esse peso eles não analisaram, tenho certeza que não falaram com ninguém da FEFAC, da FIDIOL, que são as federações deles, lá, as associações deles, as quais representa hoje, principalmente falando em soja, a indústria de rações e principalmente as esmagadoras quando compram a soja em grão. Então, são inconsequentes, sim, uma palavra dessa,
bem recente aí a Inglaterra, por mais que agora ela não faça mais parte da União Europeia, mas ela fica dentro do continente europeu, pedindo ao nosso presidente para poder arrumar alimentos para eles com urgência devido ao déficit que eles estão lá, que eles têm de alimentos. Então, para mim, eu trato isso como mais uma fanfaronice. Não acredito que no momento que for para as discussões agora, dizer no plenário deles, da comunidade europeia, enfim, que isso venha a acontecer. Porque as nossas leis já são bastante rígidas, a gente vem acompanhando os noticiários, o governo brasileiro está inibindo de toda forma dizer o desmatamento ilegal, nós também não somos favoráveis que isso aconteça, mas existe dentro desse processo também essa palavra ilegal. Eu trato ela mais, Carla, como uma palavra irregular, porque quem tem famílias, quem é de produção rural, hoje, por exemplo, sabe-se que a dificuldade, essa discussão que está se fazendo aí para você poder resolver essa situação fundiária, e como é que um produtor, como é que uma pessoa consegue trabalhar, ela a dizer legal, se o governo não deu a titulação dessas pessoas que estão em cima dessas propriedades, 30, 40, temos assentamento aí de 50 anos, e não foi titulado essas pessoas. Como é que ela entra no órgão ambiental, pedir legalmente para se fazer a conversão da área deles, dizer para poder produzir? E sabendo que além dessa demora do governo federal, que agora começou a dar mais celeridade e tenta impedir de toda forma, principalmente os partidos de oposição, que isso aconteça, quando com documento na mão, sabemos também da morosidade dos próprios órgãos ambientais para dar legalidade nesses processos. Como os próprios garimpeiros, vendo vídeos hoje circulando, que a Polícia Federal está fazendo, está lá destruindo máquina, tudo, que pede, então, de alguma forma, que o governo agilize a legalidade para eles também poder trabalhar e sustentar as famílias deles, e a gente sabe que o Estado, a União, enfim, é muito moroso. Então, fica muito difícil trabalhar na legalidade quando você tem um Estado tão pesado, tão moroso dessa forma. Então, na verdade, eu trato isso como irregularidade na prática do que a própria ilegalidade. Claro. Mas, mesmo assim, a gente ainda não apoia. Estamos cobrando muito do governo federal, está se tendo muitas ações, que se faça essa reforma fundiária o mais rápido possível, para poder documentar essas pessoas e trabalharem correto. Então, a gente sabe que vem de alguns políticos europeus, principalmente do Emmanuel Macron, que você citou, é um populista, um cara que está desgastado dentro da França, a chance dele se reeleger lá acho que é mínima, não existe praticamente, tentando fazer essas fanfaronices, querendo dizer que não nos compra mais nada. Olha o absurdo aí, por exemplo, colocou cacau no meio, café. Gente, isso aí tudo são plantas que trabalham sombreada, principalmente o cacau, planta-se no meio da floresta, com rara exceção de dizer alguma coisa, que você derruba alguma aqui, outra árvore, porque ele gosta de sombreamento, coloca numa lista de produto tudo aí dentro, que é coisa absurda. Então, para mim, eu trato isso, como já falei na mídia antes, falo aqui para ti também, fanfaronice de alguns políticos. Agora, com certeza, ao momento que for para essa discussão, eles vão analisar melhor e sabem que o prejuízo é muito maior para o próprio cidadão europeu, de modo geral, porque o cidadão europeu não tem nada a ver com essas populícias aí, dizer, desses políticos aí que acham que pode ainda mandar no mundo. Eles sabem como colocamos lá na nossa nota, não somos mais colônia deles, assim como outros países que eles tentam atrapalhar. Então, nós temos esse potencial, sim, de crescimento, de abastecer aí, dizer, uma boa parte do mundo, e essa demanda que vem, esse aumento da população, só pode ser suprida em uma grande parte, aí fala-se abertamente, a própria FAO, a própria ONU, que vai depender de 40% do crescimento de produção agrícola do Brasil, que tem o que? Tem a vocação, somos nós, temos vocação para a produção agropecuária, e temos aptidão, que são nossos solos aqui, e temos muito, mas muito ainda a contribuir, a explorar para ajudar nessa produção de alimentos, Carla. Galvão, como é que o senhor imagina que a gente vá inserir nessas discussões, né, o Código Florestal Brasileiro? Porque me parece que eles não conhecem a nossa legislação ambiental, né, Galvão? Como é que o senhor vê essa comunicação sobre a nossa legislação ambiental, que é uma legislação que foi por meses, por anos, né, trabalhada para ser feita,
ouvidos muitos profissionais dos dois lados, ambientais e de produção, e a gente chegou de fato num meio termo que é bastante favorável para a preservação ambiental do Brasil. Como é que o senhor imagina que essa comunicação sobre a nossa legislação ambiental e, consequentemente, a nossa sustentabilidade e tudo mais, tem que ser comunicadas mais uma vez aos europeus para que essa medida não se firme e realmente o nosso comércio continue fluindo normalmente? Bom, o que eu posso falar sobre isso, sobre o nosso Código Florestal, Carla, em relação ao europeu, a grande maioria da população europeia, tenho certeza que não tem conhecimento do nosso Código Florestal. Acompanha muito pela grande mídia, principalmente como aqui, e lá também tem as distorções. Por quê? Porque são comandados por políticos aí corruptos, políticos aí populistas, que tentam denegrir o Brasil de toda forma, como acontece aqui dentro do Brasil. Agora, as autoridades lá, eles não podem alegar desconhecimento desse Código Florestal nosso, que é o mais rígido do mundo. Por isso que eu te falo que é fanfaronice, são populismo, que eles tentam de toda forma passar para isso, para o europeu, lá, hoje principalmente a França, a própria Noruega, que é cantar lá como um país, dizer que atende a legislação absurda, sabe-se que eles são aí, hoje, na geração de energia, os mais poluentes, na energia elétrica, propriamente dito, que é uma necessidade, e estão querendo desviar a atenção do cidadão europeu para tentar ganhar voto novamente. Então, eles não conhecem, sim, o cidadão, mas o político europeu pode ter certeza absoluta que ele conhece. Mas ele, como quer se reeleger, quer continuar na política, ele quer continuar com essa fanfaronice, falando que o Brasil está destruindo tudo, que a nossa Amazônia está sendo destruída, que eles têm que invadir aqui, eu sei lá, até ameaça de invasão, como muitos países já falaram, que eles têm que tomar conta disso. E nós sabemos aqui que, além do alimento que eles tanto necessitam, eles querem as nossas riquezas que estão no subsolo brasileiro. Foram países aí, vários deles, que colonizaram o mundo, várias partes do mundo, exploraram até que puderam tudo, diamante, ouro, tudo que tinha aí, dizer, de valor nesses países. E o Brasil, graças a Deus, que Portugal era um dos países mais fracos, levou uma grande parte das nossas riquezas, mas ficou muito aqui. Então nós sabemos que, na verdade, a intenção deles é totalmente outra, não tem nada a ver com essa questão ambiental e está usando isso tudo para querer justificar para a população, para o povo deles, para eles continuarem no poder. Para mim é só isso, mas conhecimento eles têm, as autoridades deles têm, esse fanfarrão, que eu trato isso de fanfaronice, de alguns políticos lá da Europa, não da população europeia, do modo geral, mas são emprenhados pela orelha, pela grande mídia deles também, porque tem interesse do quê? De recurso do governo para manter com a mídia deles. Como secou aqui no Brasil, então ficam batendo, a grande mídia fica batendo a todo momento aqui no nosso atual governo, em outros governantes também, e todo mundo aí que se mostra como conservador, quer preservar os costumes aos quais a gente foi criado, nossos pais foram criados, dando valor à família, respeitando quem tem suas vocações religiosas, aqui querendo a liberdade que todo mundo quer ter, com as suas responsabilidades. Então, o que a gente vê é isso mesmo, Carlos, não tem a alegar ignorância mesmo das autoridades. Agora, o povo é facilmente emprenhado pelo que a grande mídia, principalmente, que mais se assiste, ela divulga, e tenta de toda forma denegrir o Brasil. Porque o Brasil tem todo o potencial, como já falei, aí para você vir até dobrar nossa produção agrícola, agropecuária, vamos assim dizer, a gente otimizando com a tecnologia que entra todo dia, todo segundo, todo minuto, novas tecnologias. A gente vê hoje produção de pecuária que serve de exemplo dentro de Mato Grosso, no país inteiro, otimização, as terras hoje entrando agricultura. Todo mundo sabe que uma área que só tem a pecuária hoje e ela tem aptidão para agricultura, com 1/3 dela consegue manter a mesma quantidade de pecuária e 2/3 você pode produzir agricultura. E principalmente num país, especialmente aqui em Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, também parte do Paraná, outros estados têm essa vocação, essa aptidão de inclusive fazer 2 safras no ano agrícola e ainda otimizar essa parte da área para o gado poder se alimentar no período da seca. Então é isso que é a grande inveja que eles têm lá, porque sabe-se que no hemisfério norte
eles têm condições, aí na grande maioria deles, fazer uma única safra durante um período do ano. Então, acho lá a questão do frio é muito intenso e nós temos esse privilégio no Brasil ao contrário. Então, isso vem enciumando todo mundo. Agora, nós falamos de alimento, com todas essas pessoas passando fome no mundo, porque lá na Europa tem muita gente que passa fome, a gente sabe disso, que no Brasil também tem bastante gente que tem dificuldade do alimento, e principalmente pelas altas que veio acontecendo a nível de mundo, de tudo que foi segmento, que deixa o cidadão ainda numa situação muito pior. Agora, você vem dificultar mais ainda a produção de alimento, para deixar mais escassez, o que isso pode acontecer? Então, isso que preocupa muito a gente, Carla. Galvão, como é que as negociações, as discussões acontecem ou acontecerão a partir de agora? O Brasil, entre outros países, deve ser ouvido nessas discussões? Elas devem acontecer de forma bilateral ou multilateral, ou elas serão unilaterais e só se darão ali na União Europeia? Como é que o senhor imagina que as coisas vão caminhar daqui para frente? Ontem eu participei também de uma live em outro programa também, aí de televisão, e com certeza estava o ministro Alexandre, onde ainda esteve ontem também, lá na EFPA, falando sobre esse assunto, e o que ele falou. Logicamente, ele, que é das relações exteriores, é embaixador, ele tem todo o interesse, como o Brasil tem interesse de entrar agora nessas negociações e mostrar para o europeu que não é verdade o que é colocado aí hoje por alguns políticos europeus. Então, o Brasil está atento, sim, vai fazer a parte dele política, vai fazer a parte dele, se precisar, vai utilizar, como ele falou, a própria OMC, porque também existe aí dentro disso os acordos comerciais. E não é por motivo A, B ou C, ou por imposição, como veio essa notícia, é uma imposição, eles não querem saber se nós temos o Código Florestal mais restrito, simplesmente fala que não pode mais, acabou. Eu acho que eles podem legislar muito bem dentro do país deles, cada um no seu, porque nem entre eles, europeus, se entende. França com Itália, com Alemanha, com outros países, cada um tem a sua autonomia e o Brasil tem a autonomia dele. Como colocamos naquela nota, eu acho que eles esqueceram que o Brasil não é mais colônia. E colônia nós somos de Portugal. Nós não somos colônia da França, nem da Alemanha, nem da Noruega, de outros países aí que muito prega, que nem fala muita coisa. Na verdade, é uma pessoa nua querendo pregar, dizer que andar nua é imoral. Então, nós não podemos aceitar isso. A nossa embaixada, nosso Brasil, logicamente, que vai agir de forma diplomaticamente para impedir que isso venha acontecer. Porque ninguém ganha com isso. Como eu coloquei, o cidadão europeu vai pagar muito mais cara a comida, as próprias indústrias de lá que precisam desses alimentos. O café hoje, quem é que é o maior aí dizer exportador e ter o café mais valorizado? É a Alemanha. Da onde vai o café para a Alemanha? A grande maioria vai do Brasil, eles industrializam lá, eles vão ficar sem nosso café, vão parar toda a indústria, o nicho de mercado. Eles falaram com os empresários europeus, justamente, os alemães, os empresários franceses, enfim, de toda a Europa, e não falaram nada com ninguém. Então, como eu falei inicialmente, falei ontem também, uma fanfaronice de alguns políticos europeus querendo levar isso para o parlamento para que se torne uma regra. Eu tenho certeza que as pessoas dentro do parlamento num todo são menos insanas como foram esses aí que estão divulgando essa situação, que sempre o Macron está no meio, querendo se fazer de líder europeu, e todo mundo sabe que já nem o povo deles, o francês, não o quer mais lá, por conta dessas situações absurdas dele lá que ele tem feito. Olha a miséria que já se instalou dentro da França, e nós tínhamos a França aí há 20, 30, 40 anos atrás como exemplo para o mundo inteiro, de conhecimento, de uma população dizer totalmente saudável, uma população bem alimentada, a moradia com ganhos bons, e hoje a gente sabe que a França está em decadência e muito grande ainda em relação a outros países, inclusive europeus. Mas o Macron é Macron e ele acha que vai impor aqui, não vai impor nada não. Galvão, eu te agradeço muito pela companhia nessa quarta-feira aqui no Notícias Agrícolas. É extremamente importante ouvirmos o senhor como liderança tão importante que é neste país e que já passou também por poucas e boas esse ano, né, Galvão, quando a gente fala de liberdade. Então, muito obrigada mais uma vez por estar conosco, por trazer essa discussão à luz do debate. A gente vai continuar acompanhando e o Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas para novas informações que a gente precise levar à população. Obrigada mais uma vez. Com certeza, Carla, essa palavra que você falou aí, liberdade,
quem já foi tirada sabe o quanto Exato. ela é valorosa. E nós não podemos deixar de forma nenhuma de nos tirarem o direito nosso à liberdade com responsabilidade, com certeza absoluta, Carla. Quero agradecer aqui essa oportunidade, levar essa mensagem aí a todo produtor brasileiro da agropecuária, independente da gente ser aqui hoje ser presidente da AproSoja, que seria mais exclusivamente a soja brasileira, que a gente está bastante atento a isso e não vai faltar a luta nossa, a briga propriamente dita que a gente fala, mas logicamente que não é briga de soco, né, Carla? Mas a briga para não deixar isso acontecer, Claro. porque todos vêm a perder, tanto a população, a indústria europeia, o comércio europeu, como aqui também o brasileiro de um modo geral. Então estamos bastante atentos e tenho certeza que vai iluminar a cabeça do Congresso Europeu e isso não vai acontecer. É isso mesmo. Galvão, boa semana para o senhor, bom trabalho por aí e estamos aqui, qualquer coisa é só acionar o nosso time. Boa quarta-feira para o senhor. Obrigado igualmente para ti, a todos que nos acompanharam, nos assistiram ou ainda vão nos ver com certeza, é isso né? Mesmo. Carla, que isso vai ficar disponibilizado aí. Vai sim. Um grande abraço para o senhor. Até mais, Galvão. Outro. Conosco, portanto, o presidente da AproSoja Brasil, seu Antônio Galvão, nos trazendo mais esclarecimentos, portanto, sobre essa medida que vai começar a ser discutida lá na União Europeia de restringir as importações de commodities agrícolas de áreas de desmatamento. Isso chega ao Brasil e chega a outros países, mas como o Galvão bem resumiu, quem mais vai sofrer o prejuízo é o cidadão europeu, que precisa dos nossos alimentos, precisa dos alimentos de outros países e também, como o Galvão colocou, né, é tudo no mesmo balaio e fica tudo muito mal comunicado. A gente tá falando de café, a gente tá falando de cacau e a gente tá falando de soja, de milho, são culturas completamente diferentes, cultivadas em áreas diferentes desse país e, fora tudo isso, todas elas sob o guarda-chuva forte e rigoroso do Código Florestal Brasileiro, além de outras práticas, como, por exemplo, a moratória da soja, que impede que áreas de soja plantada em áreas de desmatamento ilegal ou irregular, como colocou o Galvão, ela nem chegue ao mercado. Então, a gente está aqui muito em cima dessas discussões e saber quais serão os próximos passos da União Europeia em torno disso e os impactos não só para o Brasil, para os outros países fornecedores de alimento para a União Europeia, para o bloco da União Europeia, tá certo? Eu agradeço pela sua companhia, segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.